Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. Nesse vídeo eu vou fazer a análise fundamentalista da Lojas Renner, né? Do ano de 2014 a 2019. A análise fundamentalista, para quem não sabe, é a análise dos demonstrativos econômicos ou financeiros da empresa. Bom, a gente vai começar aqui dando uma olhadinha no demonstrativo dos resultados do exercício. Aqui a tabela expressa monetariamente. Mas para não ficar uma coisa chata e maçante, eu converti todos esses valores para gráficos, conta por conta, e a gente vai falar de cada conta e verificar a evolução histórica das contas do demonstrativo do resultado do exercício. Bom, primeiramente a gente começa com a receita líquida. Aqui a gente não vai falar da receita bruta porque a gente já vai direto para a receita líquida. Porque isso aqui já é o que a empresa vendeu de fato. Aqui é a receita bruta menos algumas deduções como desconto concedidos, devoluções e os impostos sobre vendas. Bom, analisando de 2014 a 2019, a gente consegue analisar que a empresa vem num crescimento de suas vendas, ano a ano as suas vendas aumentam, mantendo uma média, uma constante bem considerável, né? Olha, o crescimento ele vem mantendo uma reta, a tendência é que, claro, que esse aqui é 2019, o próximo exercício é 2020, que ainda não foi apurado na sua totalidade. Infelizmente, nós estamos passando pelo problema da pandemia, né? E teve os fechamentos dos shoppings e as lojas da Lojas Rendas, por sua maioria, ficam em shoppings, né? Então a tendência aqui de 2020 essas vendas caem um pouco. Claro que teve as vendas online, mas nada se compara às vendas físicas por enquanto, né? Que o pessoal gosta lá de ir lá no shopping, vestir, experimentar, ver se fica legal. E então teve essa queda, com certeza vai dar uma queda, provavelmente vai ter uma queda em 2020, mas tem uma explicação que é o maldito do coronavírus. E esperar acontecer, esperar o resultado de 2020, mas até então, de 2014 a 2019, a empresa vem mostrando bons dados, bons números de venda. Até o período que o Brasil passou por uma crise entre 2016 e 2018, ela manteve uma boa média, foi aquele período do Lava Jato, né? Do Lava Jato. A empresa mostrou-se forte. Muitas empresas que eu já analisei aqui, tem alguns vídeos já no canal. Nesse período de 2015 a 2016, 2017, teve quedas nas suas vendas e apresentando recuperação de 2018 para 2019, mas a loja Zerner ela demonstrou constância em suas vendas. Opa, ficou faltando uma conta que tá faltando o custo dos bens vendidos. Calma aí, deixa eu corrigir aqui. Deixa eu pegar aqui o custo dos bens vendidos que ficou faltando aqui pra gente poder falar. Bom, pessoal, deixa eu pausar aqui, deixa eu corrigir e a gente já volta. Bom, pessoal, corrigir aqui. Depois da receita líquida tem um custo dos bens vendidos. Opa, deixa eu só ativar a caneta aqui. Bom, o custo dos bens vendidos é o que a empresa gasta, como que ela é uma loja. Ela recompra para poder revender, né? Então aqui está envolvido as compras que a empresa faz para revenda. Então ela compra pelo valor de custo e vende pelo preço que ela tem a sua margem de lucro, né? Então ela é bem parecida com a receita líquida. Se a empresa vender menos, ela compra menos. Se ela comprar mais, se ela vender mais, ela compra mais. Então, o custo dos bens vendidos não tem muito o que falar. Ele é praticamente um espelho das vendas da empresa. Se a empresa vende menos, se a empresa vende menos, ela compra menos. Se a empresa vende mais, ela compra mais. É bem lógico isso daí. Então, ela está mantendo a lógica. Se ela vendeu mais, ela comprou mais. Não tem muito o que
se falar. Bom, a gente tem o primeiro resultado. O primeiro resultado está acompanhando aí o crescimento das vendas. Esse daqui é o primeiro resultado, não tem tanto poder de análise, não tem tanto peso de análise. Mas por ser o primeiro resultado, o ideal é já estar demonstrando o lucro. Então o lucro bruto da empresa já está apresentando lucro e vem e está acompanhando as vendas, né? O ângulo do gráfico está acompanhando o ângulo do gráfico das vendas, né? Então tá muito interessante, tá bonito de se ver. Bom, a gente tem as despesas gerais administrativas. Esse daqui, como o nome já diz, são as receitas e despesas gerais e administrativas. Bom, as receitas aqui a gente fala que são vendas que a empresa faz, é um dinheiro que entra, mas que não tem nada a ver com o principal produto da empresa. Por exemplo, a venda de um ativo fixo. O ativo fixo são, vamos supor, algum móvel que a empresa renovou, vamos supor, ela renovou os seus móveis e os móveis antigos ela revende, os veículos que a empresa utiliza, algum imóvel que a empresa, vamos supor, a empresa mudou de escritório, o escritório ela acabou vendendo para poder ajudar na recompra do novo escritório. Então, ou seja, são as receitas, são dinheiro que entra que não condiz com o principal produto da empresa. E as despesas gerais administrativas são, como o nome já diz, administrativas são os gastos que a empresa tem com o marketing para poder vender. Pessoal do administrativo, aquele papel lá, o cupom fiscal, a impressora fiscal, o gasto lá que a empresa tem com o pessoal da loja, do pessoal do administrativo, impressoras, computadores, folha sulfite, o papel lá da maquininha. Então são as despesas que não envolvem a recompra, não está envolvida diretamente com o custo da empresa, que é no caso a recompra, né? Então são as outras despesas gerais administrativas. O ideal, aqui a gente consegue analisar se estiver no patamar negativo, a gente já consegue analisar que está no patamar negativo, então quer dizer que as despesas superaram as receitas da empresa. Se estiver no patamar positivo, quer dizer que as outras receitas que a empresa tem superado as despesas. É bem difícil estar no patamar positivo. Em alguns casos, às vezes a empresa faz uma grande venda de um imóvel, pode superar essas despesas, mas caso contrário, as despesas sempre superam as receitas, né? O que a gente consegue analisar que ela vem entrando mais no patamar negativo, quer dizer que as despesas estão aumentando. Se as despesas estão aumentando, quer dizer que a empresa está fazendo investimento no pessoal do escritório, às vezes compra novas licenças para novos programas de computadores, está investindo mais na questão de vendas, mais na questão de marketing. O ideal é se a empresa está vendendo, se as vendas da empresa estão aumentando e as despesas estiverem aumentando proporcionalmente, não tem problema, porque quer dizer que a empresa está investindo em alguma forma na questão da organizacional ou na questão de marketing da empresa, então não tem problema. Teria problema se as vendas da empresa estivessem em queda e as despesas gerais administrativas estivessem aumentando, aí seria mais preocupante, né? Mas se as vendas estão aumentando, as despesas gerais administrativas estiverem aumentando e estiverem acompanhando esse crescimento, não tem problema, porque a empresa precisa investir na questão do marketing, principalmente ela que é uma empresa de moda, né, de vestuário, então precisa estar investindo constantemente em questão de marketing. Bom, a gente tem o resultado operacional. Esse daqui é o principal. Minha letra é feia, mas acho que dá para entender. É o principal resultado que a empresa apresenta no DRE. Esse daqui é o que a empresa ganhou antes de incluir as receitas, as despesas do mercado financeiro e os impostos. Então isso aqui é o que a empresa ganhou de fato com a sua operação. Como o nome já diz, é o resultado operacional. E a gente consegue analisar aqui
que a empresa novamente apresenta um crescimento bem considerável. Isso porque a gente tirou aqui é menos as despesas gerais e administrativas, as despesas gerais e administrativas vêm aumentando, mas o lucro da empresa está bem forte, então está num crescimento muito forte aqui cada ano que passa, principalmente aqui de 2017 para 2019, a inclinação aqui aumentou o, o, o lucro da empresa inclinou com mais força aqui para cima, então está muito interessante, o resultado operacional da empresa está ótimo. Bom, a gente tem as despesas e receitas financeiras, daqui que a empresa ganha ou perde no mercado financeiro. Aqui envolve o que a empresa paga de juros dos empréstimos e financiamentos dela, ou que ela perde ou ganha no mercado financeiro com os investimentos, ou variação cambial também. Se a empresa faz operação no mercado externo, ela também pode estar perdendo ou ganhando com a variação cambial. Também tem uma amortização também, algumas amortizações e depreciação. Se estiver no patamar positivo, é a mesma coisa lá das despesas e receitas gerais e administrativas. Se estiver no patamar positivo, quer dizer que a empresa ganhou mais do que perdeu no mercado financeiro. Se estiver no patamar negativo, quer dizer que a empresa perdeu mais do que ganhou no mercado financeiro. Bom, aqui a gente consegue analisar que de 2014 a 2016 ela ficou praticamente instável. De 2016 até 2018 ela começou a apresentar uma recuperação, deu uma queda na questão das despesas financeiras, mas de 2019 ela despencou aqui muito para o patamar negativo, afundou as despesas financeiras da empresa, aumentou demais aqui. O ideal é sempre estar mais próximo do patamar neutro. O patamar neutro aqui é o patamar zero, ou do patamar positivo, que é acima do patamar neutro. E aqui em 2018 ela estava começando a chegar próximo do patamar neutro, mas despencou em 2019. Bom, a gente tem um lucro antes do imposto. Novamente, mesmo com o aumento das despesas e receitas financeiras, o lucro da empresa novamente demonstra um bom resultado. Em 2017 inclinou, de 2017 a 2019 teve uma inclinação maior daqui para cima, demonstrando bons resultados. Em questão dos seus lucros, o que a empresa está ganhando de dinheiro está superando as despesas que ela está tendo, tanto gerais administrativas quanto as receitas, em relação também às despesas financeiras. Bom, a gente tem o imposto pago, não tem muito o que dizer. Se a empresa lucra, ela paga imposto. Se ela lucrar mais, o imposto aumenta, que é o imposto de renda e contribuição social. Se a empresa lucrar menos, ela paga menos impostos. Salvo exceção quando a empresa acredita que às vezes a empresa passa por um período sem pagar imposto de renda porque ela tem crédito a recuperar de imposto de renda ou contribuição social. Mas aqui não tem muito o que dizer, que é uma obrigação da empresa, né? Não tem de onde fugir. Se ela não pagar, aí a Receita Federal, o governo, vai para cima da empresa para ela poder pagar esse imposto. Bom, a gente tem o lucro líquido. O lucro líquido é o último resultado a ser apurado na DRE. Esse daqui é o dinheiro que vai ser dividido entre os sócios e acionistas. Pagamento de dividendos também. O que vai ser separado para reserva estatutária, né? Reservas que a empresa tem obrigação de acordo com a lei, se eu não me engano é 6%, que a empresa é obrigada. Quando ela lucra, ela é obrigada a guardar essa reserva para possíveis reinvestimentos da empresa. Tem uma estatutária que os sócios e acionistas decidem para poder investir na empresa, aumentar o caixa, ou comprar um novo equipamento, ou ou renovar o parque de TI da empresa, enfim. Que a gente consegue analisar que ela acompanha os resultados anteriores. 2017 teve a inclinação forte, 2017 para 2019 uma inclinação bem forte para cima, mostra bons resultados, ótimos resultados.
Bom, a única coisa que está preocupante da empresa aqui da questão da DRE é as despesas gerais administrativas, que aumentou bastante, e as receitas, as despesas financeiras também, que aumentou pra caramba. Bom, vamos falar um pouquinho dos índices dos demonstrativos financeiros. Isso aqui a gente vai falar um pouquinho como que está a saúde financeira da empresa, que não está envolvido só o operacional do exercício estudado, mas também a questão do patrimônio da empresa, do endividamento, do que ela tem de patrimônio, a margem de lucro da empresa, enfim, para não deixar o vídeo muito longo, vamos começar com a análise aqui. Primeiro a gente vai começar com a estrutura de capital. O primeiro índice de estrutura de capital é a participação de terceiros. O participação de terceiros é um índice que faz um comparativo do total da dívida da empresa que ela pegou no exercício do empréstimo e financiamentos em relação ao que foi investido pelos sócios e acionistas lá no patrimônio líquido. O ideal, quanto menor, melhor. Se estiver acima de 100%, quer dizer que a empresa, o total de empréstimo e financiamentos que a empresa captou no mercado supera ao que foi investido pelo sócio e acionista. E o ideal é estar abaixo de 100%. O ideal é sempre o capital lá investido pelos sócios e acionistas serem maior do que o que foi captado de empréstimo e financiamentos. Se a participação de terceiros for maior que 100%, então demonstra que a empresa a maior parte do que foi investido na empresa faz parte de capital de terceiros, e capital de terceiros tem um preço que são os juros, né? Bom, em 2014 os empréstimos e financiamentos superaram o que foi investido pelo sócio. 2015 caiu, vem numa queda constante. Isso daqui demonstra que de 2015 a 2019 chegou a 35%, ou seja, de 2015 a 2019 o capital que foi investido pelos sócios e acionistas foi bem superior ao que foi captado de empréstimos e financiamentos. Então isso daqui tá ótimo. Composição do endividamento também. O ideal é sempre estar abaixo de 50%. A composição do endividamento é o quanto que a empresa tem de empréstimo a curto prazo em relação ao empréstimo dela a longo prazo. O a curto prazo é que a empresa tem que pagar no exercício corrente, ou a longo prazo que a empresa tem mais de um ano para poder pagar. Se estiver abaixo de 50%, quer dizer que a menor parte da dívida da empresa está a curto prazo. Se estiver acima de 50%, quer dizer que a maior parte da dívida da empresa está a curto prazo. O ideal é sempre estar, a maior parte da dívida está a longo prazo, ou seja, está abaixo de 50%. De 2014 nunca esteve, a dívida da empresa nunca esteve, a maior parte da dívida da empresa nunca esteve a curto prazo, sempre esteve, perdão, a maior parte da dívida de 2014 a 2019, a maior parte sempre esteve para ser pago a curto prazo. O pior período apurado aqui foi em 2018. Praticamente a empresa só teve aí 11% de dívida a longo prazo. A maior parte, 89%, deveria ser paga a curto prazo. Então aqui ocorre um risco da empresa acabar se atrapalhando na questão do pagamento. Se a empresa acabar se atrapalhando no pagamento, pode ocorrer juros e multas aí para a empresa estar pagando, e pode estar virando uma bola de neve. Bom, vamos falar agora um pouquinho da análise de rotatividade. Análise de rotatividade, a gente faz um comparativo como que é o giro de estoque da empresa e o prazo médio de recebimento e o prazo médio de contas a pagar. Daí a gente faz o último quociente, que faz um comparativo do posicionamento de recebimento da empresa e do posicionamento de contas a pagar da empresa. Bom, a rotatividade do estoque. Isso aqui nada mais é do que quantos dias o estoque da empresa demora para girar. Então, fazer um comparativo aqui. Em 2014, o estoque da empresa demorava 8 dias para ser renovado, 2015 7 dias, 2016 9 dias, 2017 9 dias, 2018 10 dias, 2019 9 dias. Isso daqui ele é bem... Como que a empresa vende roupa,
vende a parte de vestuário, né? Então o ideal é fazer comparativo com outras empresas. Depois eu vou fazer um comparativo desses índices com outras empresas, com os concorrentes delas, né? Tipo loja Marisa, esqueci, tem uma outra empresa agora que eu não me recordo, mas a loja Marisa é um principal concorrente da loja Renner. Vamos fazer um comparativo. Isso aqui o ideal é fazer um comparativo com um concorrente, mas se a gente analisar aqui, a rotatividade do estoque da empresa não tá tão bom assim, tá? Mas o ideal é fazer esse comparativo com o concorrente. Bom, o prazo médio de recebimento, quanto tempo a empresa recebe depois de fazer uma venda. Por exemplo, aqui em 2014, depois da empresa efetuar a venda, ela demora 11 dias para poder receber de seus clientes. Se fazer um comparativo de 2014, tirar uma média aqui de 2014 a 2019, é uma média de 11 dias. Então, quando a empresa vende, ela demora aproximadamente 11 dias para poder receber de seus clientes. Bom, a gente tem um prazo médio de contas a pagar, é praticamente a mesma teoria, só que é o contrário. Quanto tempo a empresa, depois de comprar os seus produtos, quanto tempo ela demora para poder pagar os seus fornecedores? O ideal aqui, quanto maior, melhor. Do contas a receber, quanto menor, melhor. Do contas a pagar, quanto maior, melhor. Bom, a gente consegue analisar aqui que de 2014 ele leva uma média aí de 8,5 dias para poder pagar os seus fornecedores, mas já batendo o olho aqui a gente consegue analisar que o prazo médio de pagamento é inferior ao que a empresa tem a receber, ou seja, a empresa, se a gente colocar aqui uma leitura para comparativo, a empresa paga primeiro os seus fornecedores para depois receber dos seus clientes. Se ela paga primeiro os seus fornecedores do que recebe dos seus clientes, então corre o risco do quê? Da empresa não ter caixa para poder pagar seus fornecedores. Se ela não tiver caixa para poder pagar seus fornecedores, ela tem que pegar capital de giro. Capital de giro é empréstimos, incluindo empréstimos e financiamentos. E todos os empréstimos e financiamentos que ela capta dos bancos e financeiras é um dinheiro que é pago. Então acaba ocorrendo o que? Diminuindo até a margem de lucro da empresa. E se a empresa acabar não pagando esse empréstimo de financiamento, vai virar aquela bola de neve e a empresa acaba se complicando. Aqui já não está legal. Desde 2014 a 2019, o prazo médio de recebimento sempre foi superior ao prazo médio a pagar, ou seja, a empresa sempre pagou primeiro do que recebeu dos seus clientes. Claro, é sempre bom fazer um comparativo com o concorrente. Depois eu vou fazer um estudo da Lojas Marisa. Aí depois eu faço um outro vídeo só para fazer um comparativo da Marisa e as lojas Renner. Bom, aqui a gente tem um quociente de posicionamento relativo. A gente divide aqui o prazo médio de contas a pagar. O prazo médio de contas o prazo médio de recebimento e o prazo médio de contas a pagar. A gente faz uma divisão. O ideal é sempre estar 1 ou abaixo de 1. Aqui a gente consegue analisar que aqui em 2014 foi praticamente neutro. Em 2015 superou um pouquinho. 2016 ficou em 1. 2017 1. 2018 1. 2019 1. É que aqui não está com caso decimais, mas aqui tá acima de 1, deve estar 1,5, 1,6, porque o prazo médio de recebimento está um pouquinho superior ao prazo médio de contas a pagar, mas analisando bem, a distância não está tão grande assim, né? Bom, aqui está a diferença de 3 dias, aqui está a diferença de 2 dias, aqui 2 dias, aqui 3 dias, aqui 4 dias, aqui 3 dias. Então, tá um prazo médio aí de 3 dias aproximadamente. A empresa demora para receber dos seus clientes em relação ao que ela tem que pagar a seus fornecedores. Então não tá tão feio assim não, tá? Mas o ideal é sempre o prazo de recebimento ser menor do que o prazo a pagar. Bom, vamos falar um pouquinho do índice de liquidez. O índice de liquidez é um comparativo do que a empresa tem de ativos, que são seus bens e direitos, em relação ao seu passivo, que são as suas obrigações. O índice de liquidez geral é
é para fazer uma análise se o ativo da empresa supera o passivo total da empresa, menos o patrimônio líquido. O patrimônio líquido faz parte do passivo, mas a gente tira desse estudo. O ideal, quanto maior, melhor, sempre está acima de 1. Se estiver acima de 1, quer dizer que o ativo da empresa supera o ativo total supera o total do passivo da empresa, o passivo circulante e o passivo não circulante. Então quer dizer que se a empresa quiser vender o total do seu ativo hoje, ela conseguiria pagar todas as suas obrigações tranquilamente. Aqui está 2, então a empresa tem o dobro de bens e direitos em relação ao passivo da empresa. Bom, a gente tem o liquidez corrente. O liquidez corrente a gente faz um comparativo do passivo o ativo circulante da empresa, ou seja, são os bens e direitos que a empresa tem a receber no atual exercício, né, no caso o exercício de 2014, em relação ao passivo circulante, que é as obrigações do exercício corrente da empresa. O ideal também, mesma coisa, sempre ser superior a 1. E aqui a gente já consegue analisar que está superior a 1, ainda sobra uma gordurinha. Então o que a empresa tem de passivo circulante supera o que a empresa tem de ativo circulante, supera o que ela tem de passivo circulante, ainda sobra uma gordurinha. Em todos os anos estudados sempre foi assim. O melhor período foi em 2014, caiu um pouquinho em 2019, mas sempre foi superior a 1, então, ou seja, o ativo circulante supera o passivo circulante da empresa. O índice de liquidez corrente, a gente faz um comparativo do ativo circulante, o ativo circulante menos o estoque, porque o estoque ele não se transforma em dinheiro com tanta velocidade assim. Então isso aqui é praticamente o caixa e a carteira de investimento dos clientes, dividido pelo passivo circulante. Então a gente faz um comparativo. Então, se a gente analisar aqui, para cada R$1 que a empresa tem de ativo seco, vou falar como ativo seco, ela tem, para cada R$1 de dívida que a empresa tem de passivo circulante, ela tem 44 centavos de caixa e carteira de investimentos. Ou seja, se a empresa quisesse quitar a sua dívida hoje, a dívida a curto prazo, o passivo circulante dela não conseguiria quitar a sua totalidade. Ficaria ainda um saldo devedor ainda, porque está abaixo de 1. Se está abaixo de 1, quer dizer que o ativo estudado, as contas estudadas do ativo, não superam o passivo da empresa, que são as suas obrigações. Bom, a gente tem um índice de rentabilidade. Isso aqui a gente envolve as vendas e o lucro da empresa. Que a gente tem o giro do ativo. O giro do ativo, a gente faz um comparativo. A gente faz a leitura para cada R$1 que foi investido no ativo total da empresa, quanto virou venda. Aqui em 2014, aqui o ideal, quanto maior melhor. Aqui em 2014, para cada R$1 que a empresa investiu no seu ativo total, que se transforma em venda, 98 centavos, 2015 R$1,05, 2016 R$1. Então aqui em 2016, olha que legal, para cada R$1 que a empresa investiu no seu ativo, ela vendeu R$1. Então aqui em 2016, o que a empresa investiu no total do seu ativo, ela conseguiu recuperar em vendas. Então, o total, o valor monetário lá que foi investido no ativo, em um ano só, num período estudado aqui, em 2016, ela conseguiu recuperar na sua totalidade. Em 2015, conseguiu superar. Então, o total de vendas da empresa superou o total que ela tem de ativo. A partir de 2017, começou a cair um pouquinho. E em 2019, tá, para cada R$1 que foi investido no ativo, recuperou em venda aqui 81 centavos. Bom, a gente tem a margem líquida. Isso aqui é o total de vendas da empresa, o percentual que virou lucro líquido. Aqui, quanto maior, melhor. O segundo estudo, ainda preciso pegar esse estudo, né, a fonte desse estudo. A média brasileira aí de empresas que tem capital aberto na Bolsa de Valores, a margem de lucro é de aproximadamente de 12,5%. Aqui a gente consegue analisar que a margem líquida
chegou próximo desse 12,5, então tá ótimo essa margem da empresa em relação ao mercado brasileiro. 9% em 2014, 2015 9%, 2016 10%, 2017 10%, 2018 chegou mais próximo da média brasileira. Em 2019 caiu um pouquinho, mas tá bem próximo aqui, tá próximo da média brasileira aqui. O ideal é também fazer um comparativo com a concorrente dela, que eu me lembro agora, a Lojas Marisa, mas mais pra frente eu faço um vídeo fazendo um comparativo dos seus principais concorrentes. Bom, a gente tem a rentabilidade do patrimônio líquido. Aqui é um estudo envolvendo o patrimônio líquido da empresa, ou seja, o capital que foi investido pelos sócios e acionistas da empresa. A leitura da análise é o que? Para cada R$1 que foi investido pelos sócios e acionistas, virou lucro 25 centavos. 2015, 25, 2014, 24 centavos. 2017, 23 centavos, 2018, 26 centavos, em 2019, 23 centavos. Se jogar uma média aqui olhando por cima, dá uma média de 25 centavos para cada R$1 que foi investido pelo sócio acionista. Vai uma margem de retorno do sócio acionista de 25% aproximadamente. Então tá ótima aqui essa rentabilidade do patrimônio líquido. Bom, agora a gente vai analisar a cotação histórica das ações da empresa, que é a LREN3, né? Bom, analisando aqui, a empresa vinha numa alta crescente aqui no período histórico. Em 2019 foi o melhor período da empresa aqui, mas veio a questão do coronavírus. Ela sofreu muito aí por causa do coronavírus, né? Mas ela está demonstrando a recuperação depois desse susto da questão da pandemia. O mercado está voltando, os shoppings estão abrindo, o comércio está abrindo novamente. Então ela está passando pelo processo de recuperação aqui. Mas é uma empresa que sempre veio crescendo historicamente, né? Crescendo aqui historicamente. Só que chegou a questão do coronavírus, ela sofreu um forte baque aqui. Saiu muito investidor dela. Muitas pessoas venderam os papéis aqui, ela perdeu força. Caiu muito, ela acompanhou aqui o índice Bovespa, né? O índice Bovespa também caiu com força nesse período, mas está apresentando recuperação aqui em 2020. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado, espero que eu ajude na questão da tomada de decisão de vocês. Aqui eu não estou envolvendo notícia nem nada, aqui é só questão dos dados econômicos apresentados pela empresa. Eu peguei os dados econômicos lá no site do RI da empresa. Quem quiser comparar lá não tem problema, pode ir lá conferir. Só entra lá no digital Lojas Renner RI. Lá vai ter todos os demonstrativos financeiros apresentados pela empresa trimestralmente e anualmente. Bom, espero que vocês tenham gostado. Espero que eu possa contribuir na questão da tomada de decisão de vocês. Quem puder estar se inscrevendo no canal, agradeço demais. Puder estar deixando aquele like também já ajuda muito na questão da continuidade do projeto. Um grande abraço, fiquem com Deus, sucesso a todos.